Boa noite. Vou estar aqui fazendo mais uma live. Trazer uma mensagem da Palavra do Senhor, que se encontra aqui em Lucas 10, 38. Para quem não me conhece, meu nome é Cirlei Silva. Lucas 10, 38. Que diz assim: E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podemos ver aqui que, indo Jesus a caminho, entrou numa aldeia. Ele entrou numa aldeia e Marta, ela viu Jesus ali na aldeia e ela convidou Jesus para entrar na sua casa. Marta convida Jesus para entrar na sua casa. Só que Marta não estava sozinha, Marta não morava sozinha. Marta morava com Maria, sua irmã. E Maria, quando viu que Jesus entrou na sua casa, ela ficou muito feliz, porque Jesus entrou na casa dela para ensinar a palavra de Deus para ela. E Maria, ela se dispôs a estar aos pés de Jesus ouvindo. Ela largou tudo, deixou tudo de lado, todos os seus afazeres, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, para estar ao lado de Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. O privilégio que ela teve ali com Jesus foi muito grande. Então ela não perdeu a oportunidade de estar ali, aos seus pés, assentada, ouvindo a palavra de Deus. Ela escolheu ali a melhor parte. Já Marta colocou Jesus dentro de casa, mas não estava nem aí com Jesus. Deixou Jesus de lado. Ela estava preocupada com os afazeres de casa, arrumando a casa, quem sabe lavando a roupa, ajeitando as coisas ali dentro de casa, a cozinha, né? Ela não estava nem aí com Jesus. Ela colocou Jesus para dentro de casa, mas ela não teve Jesus como hóspede. Ela não ficou ali hospedando Jesus como Maria. Maria ficou ali, ouvindo a palavra de Deus. Ela ficou ali ouvindo. E quando nós tiramos um tempo para Deus, ficamos ali ouvindo a palavra de Deus, nós só temos a ganhar. Olha o que Jesus fala. E Marta, ela ficou irada, ela ficou indignada, porque Maria ficou ali ouvindo a palavra, ficou ali sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Maria ficou com ódio no coração, ela ficou irritada.
ela teve a coragem, a capacidade de falar para Jesus: Mestre, não te incomoda que eu fique aqui fazendo meu serviço tudo sozinho e Maria aí? Mande que ela venha até mim, me ajudar. Não era para ela ter largado os afazeres dela e sentado ali com Jesus? Aproveitado que ele estava ali na casa dela, pertinho dela? Porque nós podemos ver que aonde Jesus estava, onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava. Eles faziam um alvoroço para estar perto de Jesus, queria sempre estar perto de Jesus. Aqueles muitos vinham de longe. Quando ouvia falar que Jesus ia entrar numa cidade, que ele ia passar para algum lugar, se aglomerava ali aquelas pessoas, porque queria estar perto, queria ver Jesus, queria conhecer Jesus, queria ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. Nós podemos ver a frieza espiritual de Maria. Ela estava com ele dentro da casa, ela não dava mínimo para Jesus. E tem pessoas que não dão crédito, que não dão ouvido, que não estão nem aí para as coisas de Deus e para a palavra de Deus. Podemos ver que Maria não estava se importando com a presença de Jesus dentro da casa dela. Marta não estava preocupada, mas Maria, a partir do momento que ela vê que Jesus entra dentro da sua casa, Maria largou tudo o que ela estava fazendo. Ela sentou aos pés dele para ouvir. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos como Maria. Maria, ela se alegrou, seu coração está ouvindo a palavra de Deus. E aquilo que a gente ouve e guarda no nosso coração, ninguém tira. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos descer para o nosso coração, ninguém tira, ela fica aqui guardada. Nós colocamos ela em prática quando nós colocamos ela no nosso coração. E nós podemos ver aqui, Maria ficou incomodada, Marta ficou incomodada que Maria não estava ajudando ela. Nós podemos ver aqui no 10:40 fala assim: porém Marta andava distraída com muito serviço. Ela estava distraída com o serviço dela. Não estava nem aí com Jesus. Ficou distraída. Então, qualquer coisa, às vezes as pessoas perdem a bênção, perdem a oportunidade de estar perto de Jesus. Mas nós podemos ver aqui que Maria não perdeu a oportunidade, mas Marta estava distraída. Estava se deixando levar pelo vento. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E ela teve a capacidade de chegar perante Jesus e pedir que para Jesus, que se ele não estava incomodado, que ele não estava nem aí, que Maria estava deixando Marta servir só, estava deixando Marta fazer o serviço ali, os afazeres sozinha. Ela pede para que Jesus mande Maria ajudar ela. Olha o que Jesus fala para Marta. E respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual que é a coisa necessária? É estar ali, assentada, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando do pão, do maná celestial. Acho que não tem coisa melhor do que nós nos alimentar da palavra de Deus. É como se nós estivéssemos comendo ali um prato de comida, quando nós sentimos fome. Porque ali quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Aonde vem a força, a graça, vem o refrigério para a nossa alma, que está machucada, que está ferida, que está cansada, que está em desespero, em aperto. Nós encontramos paz quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós encontramos força. Maria estava ali se abastecendo. É como se ela estivesse ali no tanque, num posto de gasolina, se abastecendo, colocando combustível. E ela estava abastecendo como? Ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá força, nos dá graça. Refrigera a nossa alma, dá paz.
A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Ela traz vida para nossa alma. Ela tira aquela aflição, aquela agonia. Porque a palavra de Deus, ela dá força pra gente. Nós podemos ver que quando nós alimentamos da palavra, nós ficamos diferentes, nós temos força, nós temos fé. Que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós não nos alimentamos da palavra, nós ficamos fracos. Quando vem a tempestade, vem as lutas, vem os vendaval, vem as dificuldades, os problemas que nós temos diários, às vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, a pessoa não tem força para combater, para reagir, porque ela está fraca. Ela não se alimentou. É mesmo como você fica sem comer, sem você se alimentar, sem você comer um prato de comida, ou seja, uma fruta, ou seja, um café que você toma ali reforçado. Você tem força para você trabalhar, para fazer teu serviço de casa, ou seja, qual for a tua tarefa do teu serviço diário. Quando nós alimentamos ali, comemos a nossa comida, quando nós comemos a comida ali, o alimento, nós estamos alimentando a nossa carne, Mas como nós comemos o alimento, que é a palavra de Deus, nos alimentamos dela, ouvimos e guardando o nosso coração, nós estamos aqui alimentando a nossa alma. Nós estamos aqui alimentando a nossa alma quando nós ouvimos a palavra de Deus. Mas Maria não estava nem um pouquinho preocupada. Ela não estava como aquela grande multidão que aonde Jesus passava, eles se aglomeravam porque queria estar ali perto. Porque Jesus, ele só tem o melhor para nos oferecer. Marta abriu mão de tudo, de todos os seus afazeres para estar ali com ele. E a palavra do Senhor fala que ela escolheu a melhor parte. E por que tem algumas pessoas que são mais bem-sucedidas do que as outras? Porque coloca Deus em primeiro lugar, coloca Jesus em primeiro lugar. Marta colocou Jesus em segundo plano. Ah, se der eu vou ficar ali sentado, primeiro eu vou fazer meus aprazeres, depois eu vou ficar ali, se der tempo eu vou, ficar ali ouvindo a tua palavra. Mas não, Maria colocou Jesus em primeiro plano na vida dela, em primeiro lugar, mas Marta já deixou ele em segundo plano. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Deus não aceita que nós colocamos ele em segundo plano. Ele veio nessa terra, nesse mundo, com uma missão. Ele veio nos ensinar a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus, por isso que fala no Evangelho de Marcos 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidai nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Hoje Jesus, ele não está aqui presente em carne, mas ele está em espírito. E ele deixou a sua palavra para que nós pregássemos ela, para que nós nos alimentássemos dela. Hoje ele não está aqui para ensinar, mas deixou o seu servo, a sua serva, os seus discípulos, as suas discípulas, para que ensinasse, para que transmitisse as palavras que saíram da sua boca. Aqui está contando, está falando dos feitos de Jesus, a palavra de Deus. E ele deixou aqui. A palavra de Deus fala que aquele que ouve as suas palavras e as guarda no seu coração e coloca ela em prática na sua vida diária, é como uma casa construída sobre a rocha. É como uma casa construída sobre a pedra. É como a casa que é feita com uma base bem feita. Aquela base que você coloca bastante pedra nela. Você vai batendo, socando ali, colocando mais pedra. Essa tem que ser a casa que deve ser feita, bem construída. Que você pode construir ali um sobrado em cima, ou então um prédio. Tem que ter uma estrutura para que suporte o peso. Uma palavra de Deus fala que
A quem ouve a sua palavra e a guarda no seu coração e a coloca em prática, ele compara e se assemelha a uma casa que foi feita sobre a rocha. Quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, as lutas, os problemas, a adversidade, quantas vezes as lutas, os problemas vêm e nos pegam de surpresa, nós não estamos esperando. E chega os dias maus. Os dias maus, ele vem para todos nós. Que a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tende um ânimo, porque eu venci o mundo. Aí sabe o que acontece? Se você estiver com a casa construída sobre a rocha, você não vai abalar. A sua fé vai estar ali firme. Você não vai ficar chorando pelos cantos da casa. Você vai estar ali com a sua fé viva. Porque você se alimentou. A tua casa está sobre a rocha. A tua casa não vai desmoronar. Mas a palavra de Deus também fala. Aquele que constrói essa casa sobre a areia é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não guarda, não deixa descer pro coração. Ele entra daqui e sai daqui. Sabe o que acontece? Ele assemelha com essa pessoa aqui. Fez a sua casa sobre a areia. Quando veio o vento, a tempestade, sopra o vento de uma casa que você constrói sobre a areia, ela desmorona, ela cai, ela não tem uma estrutura, ela não tem uma base, ela não tem um alicerce. Então a pessoa que não ouve a palavra de Deus e não guarda no seu coração, não se alimenta, ela não tem base, ela não tem alicerce. É assim que Jesus compara o que ouve a palavra dele e guarda no seu coração, e aquele que ouve e não guarda, não coloca em prática. Porque aquele que ouve e não guarda, não deixa descer para o seu coração, ele compara com aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, vem ali o vendaval, ela vai, desmorona com o vento. Mas aquele que constrói essa casa sobre a rocha, ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração e coloca em prática, vive ela. Aí ele fala, compararei aquele que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir um vendaval, pode vir o problema que for. Pode vir a enfermidade, pode vir a falta do dinheiro, porque nem todo dia às vezes você tem o dinheiro para você comprar o que você quer, o que você precisa. Nem todo dia a gente tem aquilo que a gente quer. Mas nem por isso você vai abalar sua fé, nem por isso você vai reclamar, você vai murmurar, você vai andar pelos cantos da casa triste, angustiado. Se você não tem hoje, você vai ter amanhã, você crê, você tem fé. Se bater o dia difícil, se bater o problema ali, você crê que ele vai ser resolvido. Tem gente que entra em depressão por causa de pouca coisa, de mínimas coisas. Fica ali angustiado, trancado no quarto. Não quer conversar com ninguém, fica ali brabo, se conversa, já está debatendo, brigando. Essa é aquela pessoa que construiu a casa na areia. Qualquer coisinha deixa ela irritada, deixa ela irada. Mas aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, ela está ali sempre sorrindo. Bate ali o problema, bate a dificuldade, ela tem a graça de Deus, ela tem a fé, ela tem a paz. Ela sabe, tem a certeza e a convicção que Deus está ali com ela e que vai suprir todas as necessidades e que todos os problemas vão ser resolvidos da melhor forma possível. Ela não vai se abalar. Se é problema conjugal, ela sabe que Deus está ali com ela e que a vitória é certa no nome de Jesus. Então nós não podemos perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Como está lá em Salmo 119, 105. Olha aqui que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus traz para a nossa vida quando nós ouvimos ela e praticamos, colocamos ela em prática.
Lá fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela ilumina nossos pés e ela clareia o nosso caminho. Nós podemos ver aqui que Maria estava construindo a sua casa sobre a rocha. Mas já Marta estava construindo a sua casa sobre a areia. E quem que é essa Marta e quem que é essa Maria? Esta Marta e esta Maria é irmã de Lázaro. Vocês já ouviram falar de Lázaro? Aquele amigo que Jesus, íntimo de Jesus, que Jesus amava ele. Que num certo dia, que se encontra lá no Evangelho de João 11, que num certo dia, esse Lázaro, que Jesus amava ele muito, ficou enfermo. A tempestade bateu na porta da casa de Marta e Maria e pegou as duas de surpresa. Aqui nós podemos ver a diferença de uma e de outra. Da que ouviu a palavra e daquela que perdeu a oportunidade de ouvir a palavra. Porque elas tiveram o privilégio de Jesus entrar dentro da casa delas. Enquanto nos outros lugares a multidão ouvia falar de Jesus, eles corriam e se aglomeravam, juntavam aquela multidão para estar com Jesus, para ouvir a palavra, uns para ser curado, uns para ser liberto, outros para ouvir a mensagem, porque ele sempre estava fazendo ali discurso, sempre trazendo ali o seu sermão. Mas Marta não estava nem aí. E num certo dia, Jesus estava pregando numa cidade vizinha. E para ele chegar até essa cidade onde que ele estava, porque Jesus ele não tinha carro igual hoje nós temos. Jesus ele não andava a cavalo para pregar a palavra de Deus, não, nem de carroça ou de charrete, não. Jesus ele andava a pé. Andava a pé para anunciar a palavra, para fazer sua obra missionária nessa terra. E Marta, com Maria, manda avisar Jesus, que ele estava bem distante. Manda avisar Jesus que seu amigo Lázaro, o qual ele amava, estava enfermo. Para que ele fosse até a casa delas ver ele, visitar ele, orar por ele. Mas Jesus, ele não foi de imediato. Ele continuou ali, fazendo a sua obra onde que ele estava. Porque ele estava, a enfermidade de Lázaro era uma enfermidade grave, que acometia ele à morte, se Jesus não fosse. E a palavra do Senhor fala que Jesus gastou alguns dias para ir lá, 4 dias. Aí chegou um ponto que ele falou para os seus discípulos, que ele andava com os seus discípulos, né? Nosso amigo Lázaro morreu, dorme. Vamos ser com ele. Jesus fala. Ah, Senhor, ele dorme, então nós vamos ter com ele. Quando ele ressuscitar no último dia, porque a palavra de Deus fala que no dia do julgamento, quando Jesus vir julgar os seus escolhidos, a palavra de Deus fala que ele vai vir sobre as nuvens, ele vai julgar todos. E aqueles que morreram vai ressuscitar. Vão julgar aqueles que estão vivos e os que já morreu. Aqueles que morreu vai ressuscitar tudo para ser julgado. Vamos prostrar tudo diante do tribunal de Deus. Por isso que eles falaram, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia, né? Ele está dormindo. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que dormem que está no Senhor Jesus, que dorme, ele não morre, ele dorme. Por isso que ele falou que ele ia ressuscitar ele. E a palavra do Senhor fala que passou 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. Aí Jesus chega, vai até a cidade. E quem que saiu gritando, descabelando ali? Marta. Marta saiu de casa correndo, gritando, descabelando. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido.
A palavra do Senhor fala que Maria chorou porque ela amava o seu irmão, mas ela ficou ali quietinha dentro da casa dela. Ela não saiu fazendo escândalo para a rua fora, para a cidade ali afora. Nós podemos ver a diferença daquele que guarda a palavra do Senhor, que ouve e guarda, e daquela que não estava nem aí, que teve a oportunidade de estar ali sentada aos pés de Jesus como Maria. No meio da tempestade do vendaval, a pessoa tem força, tem graça, ela tem uma saída. Ela sabe que Deus está ali com ela. E foi o que aconteceu. Aí, quando Jesus chegou ali, mandaram chamar Maria. Ela ficou lá, sendo consolada e consolando a multidão que amava Lázaro. Ela estava na sua casa. E a palavra do Senhor fala que, quando avisa para ela que Jesus tinha chegado lá, Maria chega chorando, e aquela multidão que estava ali com ela na casa, que ela ficou lá, quietinha lá, acompanhou ela. Aquela multidão acompanhou ela. Foi até onde Jesus está. E ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Por quê? Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jesus ele ia orar, colocar as mãos sobre ele e ia curar. Então tem coisas, tem problema, que às vezes Deus ele não resolve de imediato na nossa vida. Talvez às vezes tem coisa que você vê que complica, você acha, não tem resposta, não tem solução, não tem jeito mais. Tem coisa que se agrava, tem problemas que se agrava, que você olha e fala, agora é só Deus, é só milagre de Deus, é só misericórdia de Deus para dar um jeito e resolver. Aí sabe o que acontece? Jesus fala para elas, já não falei que se creres verá a glória de Deus? Aí Jesus pergunta, onde colocaram? Onde colocaram Lázaro? A palavra do Senhor fala que Jesus ele chorou. Jesus também chora quando nós estamos tristes, angustiados. Ele sente o que nós sentimos. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Já imaginou? Nós temos um privilégio de ser um amigo íntimo de Jesus, contemplar ele. Eles tiveram o privilégio de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, de assentar na mesa com Jesus. Aí eles mostraram onde ele estava. Naquela época não tinha um cemitério, não colocava assim numa coisa, né? Colocava, não fazia um buraco lá e colocava ali o corpo. Naquela época era tipo como se fosse uma caverna, sabe? E colocava uma pedra na porta, uma pedra muito grande ali na porta. Aí Jesus fala, tirai a pedra. Tira a pedra. Tira o que está atrapalhando eu agir. Tira o que está atrapalhando eu fazer o milagre. Jesus está mandando você tirar a dúvida, a incredulidade, o medo, a insegurança, a falta de fé. Não tinha como Jesus realizar o milagre com aquela pedra ali na frente. Bem que ele tem poder para fazer o impossível, né? Mas para que fosse feito bem feito, ele falou, tira a pedra. E tem pedras que estão no nosso caminho que atrapalham nós. Tem pedras de tropeço, tem coisas que amarram o nosso caminho, que embaraçam. Aí Jesus fala, tirai a pedra. Enquanto nós tiramos aquilo que atrapalha, Jesus entra no nosso coração, tira a mágoa, o rancor, o ressentimento, coisas que aconteceram no nosso passado. Se nós ficar guardando coisas ruins que aconteceram no nosso passado, atrapalha o milagre acontecendo na nossa vida. Como que Jesus vai entrar no nosso coração se o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, às vezes de ciúme, de insegurança? Pede para Jesus limpar teu coração agora para que o milagre venha acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família. A palavra do Senhor fala que Jesus fala, tirai a pedra. Arranca a pedra que está na porta me atrapalhando eu fazer o milagre. Aí a palavra fala que eles removeram a pedra. E Jesus grita, Lázaro, sai para fora.
Agora você imaginou que situação que Lázaro estava ali? Fazia 4 dias que tinha morrido. Então ele já estava cheirando mal, já estava em decomposição. E ele grita, Lázaro, sai para fora. E a palavra do Senhor fala que Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida, já imaginou? Quem estava fedendo, cheirando mal, já estava dessorando, né? Que é o nosso corpo. E mais água, né? E ele, quando começa já a decompor o corpo nosso, quando falece, o corpo da pessoa quando falece, começa a sair água, começa a sair aquele líquido. E assim se encontrava o corpo de Lázaro. E Jesus falou para Marta e Maria que ele permitiu acontecer, chegar nesse ponto, para a glória e o poder de Deus se manifestar. Então, se a tua casa está desse jeito, a tua dificuldade tem sido grande, talvez Deus permitiu chegar no ponto mais extremo, que mostrar que Ele é poderoso para transformar, para libertar, para fazer um milagre. Lázaro saiu dali dentro da sepultura vivo, todo enrolado em faixas, como eles faziam de primeiro. Jesus falou, desatai-o, desamarra, arranca essas faixas dele. Então você acha que o teu problema é grande? Nós temos um Deus que é maior ainda. Se a tua angústia, a tua dificuldade tem sido grande, nosso Deus é maior. Crê no sobrenatural de Deus. Tira um tempinho para Deus. Começa a adorar Ele, começa a buscar Ele. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus Ele é fiel. A palavra do Senhor fala que fosse-me fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se é na pouca força que você tem, talvez a angústia está tão grande que você não tem força, mas use essa pouca força que você tem, que Deus vai renovar as tuas forças aqui agora. Você está ouvindo a palavra dele, você está alimentando. E ele vai renovar as tuas forças, vai acrescentar a tua fé. Vai refrigerar a tua alma. Lázaro precisava de um milagre para voltar à vida. A enfermidade dele era muito forte, era grave, levou ele à morte. Talvez você precisa de um milagre nesta noite. O Deus que faz milagre, o Jesus que faz milagre, Ele está aqui. Ele muda a cativeiro, Ele muda a história. Ele muda até teus planos, se for necessário, para te abençoar. Faz a água transformar em vinho. Deus é fiel. Deus colocou no meu coração para me cantar um pedacinho de um louvor aqui. Então, ele é bem conhecido. Presta atenção. Comece a pedir para que Deus faça um milagre na tua vida, na tua casa. Ou alguma pessoa da tua família que necessita. Pede agora enquanto eu estou louvando. O mesmo Jesus que arrancou Lázaro da sepultura. E já fazia 4 dias que estava ali. Ele está aqui. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele continua operando, fazendo milagres, maravilhas, sinais de prodígios. Vou cantar, Deus colocou no meu coração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre.
Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Peça para Jesus fazer um milagre na tua casa, na tua vida, na tua família. Onde que é o teu problema? Peça. Peça para o mestre fazer um milagre, que ele vai fazer. Vai restaurar. Se é teu casamento, ele entra e restaura. Nosso Deus, ele é o Deus que faz o sobrenatural. O que o teu problema é perante de Lázaro para Jesus? Lázaro estava morto. 4 dias em decomposição e cheirava mal. Será que o teu problema, a tua dificuldade é maior que a do Lázaro? Talvez os teus sonhos que já morreu, hein? Deus tem poder de ressuscitar eles. Às vezes o teu sonho, você colocou na gaveta ali e trancou. Talvez você não tinha condições. As portas estavam fechadas. E você não conseguiu, ficou só ali no papel. Deus, ele tem poder para fazer acontecer. Deus, ele restaura teus sonhos. Aquilo que você guardou ali, ficou só no projeto. Deus vai realizar teus sonhos. Deus, ele é fiel para fazer o impossível acontecer. A palavra de Deus não fala ali que aquele que crê vê a glória de Deus? Então, se você crer, vai acontecer o milagre. Nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vou estar aqui fazendo oração. Crê que o sobrenatural vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus está mandando eu falar. Se Ele está mandando eu falar, porque tem esse problema na tua casa, na tua família, crê. Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, não. Foi Deus que colocou você aqui para ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que você estava precisando ouvir dessa palavra, porque Deus tinha um encontro marcado com você. Já estava ali na agenda de Deus. Né? Se você guardar essa palavra no coração e colocar ela em prática, assim como Maria fez, você vai ser aquela pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. Se você não tem o hábito, o costume de ler, de examinar a palavra de Deus, a partir de hoje começa a ler. Começa a examinar as escrituras. Porque é através dela que nós vamos herdar o reino do céu, como eu já falei aqui, no Evangelho de João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ela está testificando de Jesus aqui. Eu estou pregando aqui, eu estou testificando dele, falando dos seus feitos, dos milagres, das maravilhas, dos sinais de prodígio. Você quer morar no céu? Tenho certeza que você quer ir, porque eu quero. Então examina. Tira um tempinho para ler a palavra, para examinar um versículo sequer por dia. Faça como Maria. Escolha a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Está ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Meditando e colocando em prática. Mas Marta, ela estava ansiosa, preocupada com muitas coisas. Menos com Jesus. Então, a partir de hoje, começa a preocupar mais com as coisas de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, minha filha, você vai estar em primeiro em todas as coisas. Você vai clamar, Ele vai te responder. Vai ser de imediato. Deus não vai te deixar em segundo plano, se você colocar Ele em primeiro plano. A palavra de Deus fala, Jesus fala, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. E a palavra do Senhor fala que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Deus está te dando aqui a resposta para você. Se você chega até Ele, de maneira alguma Ele vai te lançar fora. Se você pede algo para Ele, de maneira alguma Ele vai te deixar de te responder. Então clama Ele, busca na madrugada. Talvez você perde o teu sono ali, não dorme. Busca Ele ali. Sabe que Deus, Ele não dorme. Ele não dorme, não cansa e não se fadiga. Está ali com seus ouvidos atentos, ouvindo nossa oração, nosso clamor. Ou está aqui orando para que Deus venha abençoar a vocês, a vida de vocês, a sua família. Nem, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, Deus permitir, domingo eu vou estar aqui, às vezes até sábado. A partir das 9h30, hoje eu atrasei um pouco, eu tive um compromisso, aí eu acabei atrasando. Mas geralmente eu faço 9h35 a live, hoje eu atrasei um pouco. E ele, como é dia de semana, muitas pessoas, às vezes, essa hora já está até dormindo. Pessoas que estão, às vezes, acompanhando, eu que tenho costume de estar aqui comigo hoje, deve estar dormindo.
Mas Deus tinha encontro marcado aqui com vocês. Que Deus abençoe a Silvana Silva. Silvana da Silva me achará. Me chamo Cirlei Silva. Elton de Oliveira. Deus abençoa. Em nome de Jesus, a sua vida, a sua casa de vocês e a família de vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, peço que o Senhor venha abençoar agora essas pessoas que estão aqui me ouvindo, me vendo e assistindo, Pai. Cobre com teu sangue, com teu manto de sangue esses lares, Senhor, livra do mal. Abra as portas, Senhor, que estão fechadas. Quebra os cadeados, quebra as cadeias, Senhor. Abra as portas de bronze. Pai, eu repreendo todo o mal, Senhor. Toda obra contrária, toda força negativa, toda palavra contrária que foi liberada contra a vida dessas pessoas, eu repreendo agora. Eu rejeito, eu renuncio todo o mal contra a vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus Cristo. Deus dá vitória, Senhor. Dá, Senhor, alegria, Pai, para essas pessoas. Que a palavra do Senhor fale que a alegria do Senhor é a nossa força. Concede, Deus, a petição delas agora. Porque a tua palavra do Senhor diz, meu Pai, lá no livro do profeta Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pai, estão clamando, estão buscando ao Senhor e vão ter a resposta da tua parte, porque a tua palavra do Senhor diz que quando nós clamamos, o Senhor nos responde. Dá a resposta, a solução que eles estão buscando agora para os seus lares, para as vossas casas. Dá a resposta, Pai. Dá a resposta, dá um sinal para eles que o Senhor é Deus que fala e cumpre com a palavra do Senhor, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Aí envia teus anjos guerreiros para pelejar em favor dessas pessoas. Cobre com teu sangue, Pai. Abra as portas, abre os caminhos. Deus, refrigera a alma que está aflita, machucada, ferida, Pai. Coloca teu bálsamo, Senhor, sara todas as feridas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe. Repreendo todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Sabe que Deus ama vocês. Jesus te ama. E que você é especial para Deus. Assim como ele amava Lázaro. E ele chorou por causa de Lázaro. Lázaro era amigo íntimo dele. E sabe que ele também te ama. E ele se preocupa com você. E você não está aqui por acaso. Foi ele que colocou você aqui. Para ouvir essa palavra. Amém? Ele está com seus ouvidos abertos, atento a ouvir a tua oração. Quando você clamar ele vai te responder. Como está lá em Jeremias 33:3. Por que eu estou aqui hoje ministrando essa palavra? Porque quando eu clamei ele, no meio da dor, da dificuldade, no desespero, ele me respondeu. De imediato. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Faz um teste hoje. Pede para o Senhor se revelar para você. Pede para Deus se revelar para você. Para ele falar com você. Que ele vai falar com você. Vai falar no seu coração através da palavra. Vai falar com você na tua mente. Deus, ele fala através do louvor. Ele fala de várias formas. Então clama a ele, como está em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho nesta caminhada. Deus está com você, está contemplando as tuas lágrimas, as tuas dores, os teus momentos de angústia, de aflição, os teus momentos de desespero. Ele está com você. E ele quer que a partir de hoje você comece a clamar a ele, que ele vai te responder. Vai te dar um sinal. Deus vai te dar um sinal, ele manda falar. Se você começar a clamar a ele, buscar ele de madrugada, quando você perder o teu sono ali, ele vai te dar um sinal. Um sinal ele vai te dar, amém? Então que Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus Cristo. Que vocês fiquem com Deus, que a paz e a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Fica com Deus, uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar aqui novamente, domingo, amém? Mesmo horário, lá para as 9:30. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.